Bom dia, pessoal. E vamos falar sobre um dos nossos principais produtos, que é o e-Service. Vai enviando para todas as pessoas que você conhece, interessadas aí no departamento de água, energia, gás, todo aquele departamento que você entende que precisa de uma gestão direcionada aí para suas ordens de serviço, vai agregar muito, muito, tá? Eu tô com toda uma equipe aqui, pessoal do marketing, da análise técnica, para a gente dar aí o máximo de informações possíveis para vocês, tá certo? Então venha e fique com a gente até o final. Deixa eu falar um pouquinho aqui de mim, né? Eu sei que tem algumas pessoas aí que ainda não me conhecem. Meu nome é Dalton, eu faço parte do time comercial, eu trabalho há mais de 6 anos, conhecendo os clientes, apresentando as nossas soluções. Então é um prazer estar aqui com vocês, tá? É um prazer imenso. Eu não sei se tem gente aí que não conhece a nossa empresa ainda, mas a Inovação é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos, trabalhando especificamente no setor de utilities. Nós atuamos aí no segmento de saneamento, energia, gás, trazendo o que há de melhor em soluções em softwares, equipamentos, insumos, para atender os departamentos, tá? Então, se você tem aí uma companhia de energia, de saneamento, de gás, a Inovação é a empresa preparada para te atender, viu? Nós já temos alguns clientes conectados aí, clientes que já trabalham com a gente há anos e sabem falar da seriedade que existe aqui nessa empresa, tá? Pessoal, acho que eu já falei muito aqui, vamos passar a conversar do nosso produto, que é o e-Service. Então, olha só, o que é a grande proposta que nós temos, pessoal? E-Service, uma gestão inteligente para suas ordens de serviço. E é exatamente isso a proposta da nossa conversa hoje. Eu sou extremamente suspeito para falar desse produto, porque é um dos que eu mais gosto dentro da empresa. Porque eu entendo que existe uma necessidade gigantesca em todos os clientes hoje de trazer um gerenciamento para as ordens de serviço. Então, você tirar tudo aquilo que acontece no papel hoje e trazer de uma forma informatizada. Então, o e-Service ele vem exatamente para propor isso, para você trazer. Então, pensa comigo, já imaginou controlar as suas ordens de serviço em tempo real? Já imaginou você ter aí o controle de tudo que está acontecendo lá em campo, aqui dentro do escritório, você aí sabendo tudo que está acontecendo lá? Então, com o e-Service, pessoal, isso aí se torna possível. O e-Service ele vem para fazer isso tudo. E traz o quê? Traz uma usabilidade fácil, rápida, intuitiva, para potencializar aí o seu trabalho. A grande proposta do e-Service é essa, é trazer esse tipo de gerenciamento para otimizar os seus trabalhos, tá? Isso tudo, pessoal, acontece com que forma? Com processos extremamente simples e claro, que é o quê? A geração de uma ordem de serviço dentro do escritório. Uma vez gerada essa ordem, ela vai ser enviada e despachada lá para campo, onde vai acontecer a execução desse trabalho, e posteriormente, essa ordem de serviço ela vai voltar para dentro ali do escritório, onde vai acontecer a análise e o recebimento dos dados. Então, a solução com esse processo bem simples vem para otimizar todo o seu trabalho. Legal? O e-Service vem para potencializar o seu serviço, potencializar todo o seu processo de execução de trabalho. Então, alguns pontos aí, só para você ter uma dimensão, olha só, gerenciamento, desempenho, produtividade, integridade dos dados, automação do processo, agilidade na execução dos trabalhos e controle. Então, são inúmeros pontos aí de benefícios que a aplicação vem trazer. Então, não tem como ficar de fora, pessoal. Chega de trabalhar com papel e vamos trazer aí uma solução informatizada, tá? Como falar de um produto e não falar dos seus ganhos e reduções? Não tem jeito, né? Então, com o e-Service não é diferente. Eu vou mostrar aqui alguns dados de pesquisa levantada em clientes que já utilizam esse produto, que já trabalham com ele há algum tempo, só para você ter uma dimensão dos resultados que a solução traz. Então, em produtividade, nós levantamos um número aí de mais de 25% no aumento da produtividade. Uma redução de 60% nos índices de erros. Já imaginou isso? Aqueles erros que chegam para vocês lá com... Eu não sei se isso aqui é um 7 ou se é um 9, eu não sei se essa vírgula aqui está no lugar certo, esse zero aqui, será que está a mais? Essa informação aqui do hidrômetro que trocou, será que está certa mesmo? Uma redução de menos 60% nesse tipo de erro, melhorando muito a otimização do trabalho. Melhoria na utilização de recursos. O que é isso? Aquele material que você utiliza lá em campo. Se você usou tantos metros de cano, usou areia, usou adaptador, tudo isso é lançado. Então, faz uma gestão completa aí da utilização de materiais, trazendo aí uma melhora no seu setor também.
E, por fim, não menos importante, uma redução de 98% no consumo de papel. Então, papel, pessoal, chega. A gente só não colocou 100% porque ainda precisa se emitir alguns comunicados, entregar um comunicado de corte ou algo nesse sentido, que aí a gente não pode tirar o 100%, mas uma redução de 98%. Já imaginou essa economia aí dentro do seu departamento? Bacana, né? Então, é isso que o iService vem propor para vocês, tá? Resultados: menos papel, consequentemente, mais eficiência do trabalho. Menos erros, mais resultados. Menos retrabalho, automaticamente mais produção. Menos desperdício, mais economia. Então, inúmeras vantagens em uma única solução. iService, pessoal, é o que há de melhor para você gerenciar suas ordens de serviço. Combinado? Já falei muito também, né? Já falamos muito. Vamos conhecer a solução? Vamos partir lá para o produto em si e ver como que ele funciona? Eu vou estar replicando a minha tela aqui para mostrar para vocês um pouquinho do produto, tá? Vamos lá. Pessoal, olha só. O iService, ele é um sistema 100% web. Você executa ele através aí de um navegador. Você consegue estar acessando com uma URL de qualquer lugar que você estiver. Isso é muito bacana. Por quê? Porque nós tivemos aí período de pandemia, home office, tanta coisa que precisava ser levado ali para dentro do escritório, mas com o iService não. Você consegue acessar de qualquer lugar. Então, se você estiver em casa, se você estiver em viagem, você consegue acessar a aplicação e ter uma gestão do que está acontecendo. Eu sei que devem ter diretores aí acompanhando a live com a gente, pessoas responsáveis pelo setor operacional, que às vezes estão em viagem, estão em operações em campo, precisa saber o que está acontecendo ali, então você consegue acessar de qualquer lugar. Então a aplicação ela é muito bacana porque ela traz essa gestão. E aí, para explicar um pouquinho desse processo, pessoal, eu quero desenhar para vocês o fluxo completo de um trabalho, desde a criação lá da ordem até chegar aqui, nós enviarmos para campo e voltar. Porque dessa forma você vai conseguir entender um pouquinho melhor como que é o fluxo desse trabalho e como ele vai encaixar no seu negócio, beleza? Então vamos partir do princípio de que você tem um sistema comercial dentro da sua empresa, você já tem ali um sistema onde você faz o cadastro dos seus clientes, você já faz o controle financeiro, você já lança ali a criação das ordens de serviço, faz o atendimento ao cliente, você já tem esse produto. Caso você não tenha, vai ter todos os nossos contatos aqui também. Já mostrou alguns contatos que eu tenho, já mostrou alguns e-mails, então vai ter tudo isso daí. Se você não tem um sistema, se você não tem nada hoje no seu departamento, pode entrar em contato aqui também, que nós temos o que há de melhor para te oferecer, tá bom? Mas partindo desse princípio, que você já tem um sistema comercial e já está gerando. Uma vez gerada a ordem de serviço, geralmente você imprimiria um papel e entregaria ela ali para um distribuidor, um agente em campo, para ele sair a campo para executar aquele trabalho. Ou você entregaria ali para um supervisor de área, para ele entregar para os agentes, para as equipes de campo. Uma vez implementado o iService, você gerou essa ordem de serviço, automaticamente, isso sem você fazer nenhuma intervenção, ela já vai vir e cair aqui dentro do nosso sistema do iService Web. Então ela já vai aparecer aqui para você. E como que ela aparece? Ela aparece aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Estou com o menu aqui no lateral, tá? Onde a gente pode clicar aqui na opção de processamento e eu tenho uma distribuição por mapa. Olha só, o mapinha já está abrindo aqui para a gente, tá? Pronto, já está um mapa aberto. E todos esses pontinhos aqui, pessoal, são ordens de serviço, tá vendo? Todos eles, vocês estão vendo que está aí uma chuva de informações, né? Tá cheio de cor e que cada cor dessa significa. E é aqui onde você começa a fazer a sua gestão das ordens. Por quê? Porque a ordem de serviço já foi gerada, já chegou aqui, e agora o nosso processo é fazer a distribuição, é enviar isso daqui para o nosso agente de campo, para a nossa equipe de campo, para ela começar o trabalho. Nesse menu aqui, ainda na lateral, eu vou ter aqui uma série de opções. Por exemplo, a parte de filtros. Eu posso filtrar aqui e mostrar só aquilo que eu quero visualizar. Então, olha só, se a vermelha é minha ordem de serviço solicitada, tudo isso daqui está em aberto. O que significa? Que ela não foi enviada para equipe nenhuma, ela está aqui de prontidão para você enviar para uma equipe executar o trabalho em campo. Eu tenho também a opção aqui desse laranja, que são serviços retornados para distribuição. Olha só, já apareceram aqui. Esses serviços, pessoal, são serviços que foram executar o trabalho em campo, não conseguiram executar por algum impedimento, eu encontrei um portão trancado, eu esbarrei lá numa dificuldade, não consegui executar, ela volta,
permanece aqui nos serviços para você enviar depois para uma outra equipe ou para a mesma equipe no outro horário ou dia. Então ela fica disponível aqui para você. Nós temos também a opção de distribuídas. O que é esse azul clarinho? São ordens de serviço que você já enviou para uma equipe. Tanto que, olha só, se eu passar o mouse por cima de uma aqui, eu vou ver. Já tem uma equipe setada ali para ele, tá vendo? Que é a equipe de Água 1 do Flávio Garcia. Então já foi enviado essa ordem para uma equipe. Porém, ela não recebeu ainda. Ela talvez está numa área de sombra, está numa área que não tem internet, então ainda não recebeu. Porque quando a ordem de serviço é recebida no coletor, ela aparece aqui num roxo, um azul escuro, não sei como é que você está visualizando ela aí, mas ela já aparece dessa forma e você consegue identificar que ela já chegou numa equipe. Então essa daqui, por exemplo, quando eu passo o mouse por cima, ela já me fala, olha só, essa ordem de serviço já está com a equipe 70, que é a equipe pipa, deve ser o caminhão pipa, então já está lá, já está com essa equipe. Então você já tem a certeza de que isso está acontecendo. Então você pode visualizar quantas ordens de serviço você quiser, ou filtrar realmente só por aquilo que você quer visualizar. Além disso, pessoal, tem um outro filtro aqui, que é aguardando desvincular. O que significa esse filtro de aguardando desvincular? É quando você precisou tirar uma ordem de serviço de uma equipe que está lá em campo e você envia essa informação. E aí essa equipe, até que ela consiga ter um sinal de internet e esteja confirmando, ela fica com esse status aguardando ser desvinculada. Porque depois que ela foi desvinculada, você vai conseguir enviar para outras equipes e continuar o trabalho. Então é diferente de um cancelamento, pessoal. Aqui eu só estou tirando a ordem de serviço de uma equipe para mandar para outra. Bacana, né? Você começa a ter aí um gerenciamento de tudo que está acontecendo ali na rua. Daqui a pouquinho eu vou falar dessas outras aqui, que são as executadas e as não executadas por impedimento. A gente volta para falar delas, tá? Vamos mostrar aqui todas as minhas equipes e eu quero direcionar, na verdade, aqui o nosso mapa aqui para umas ordens de serviço que nós criamos intencionalmente para fazer a distribuição, tá? Então vamos nessas aqui, que eu quero fazer uma simulação aqui para vocês. Então, lembrando ali do cenário. Então eu estou aqui na cidade de Divinópolis, nós criamos algumas ordens e eu já tenho um carrinho aqui, tá vendo? Tem um carrinho verdinho que é a equipe nova, que é essa equipe que eu estou aqui agora. Então ela fica com esse quadradinho verde mostrando que a gente já está online e que pode receber ordens de serviço, tá? Então, quais são as minhas formas de enviar essas ordens? Eu posso simplesmente chegar com o meu mouse em cima de uma ordem de serviço dessa, clicar e já selecionar para qual equipe eu quero enviar. Então, olha só, equipe nova, que é a minha equipe ali, e distribuir. Nesse momento, olha só, ela já até mudou, azul claro, porque já foi enviado para aquela equipe. Então, eu posso fazer isso com várias ordens de serviço, tá vendo? Clicando nelas e fazendo envio ali para a minha equipe. Ou eu posso também vir numa opção de tabela, olha só, tem uma opção aqui na lateral, e o que essa opção de tabela ela pode fazer? Ela vai estar aqui para a gente todas as ordens de serviço para que eu faça a distribuição delas. E eu posso fazer alguns filtros aqui de acordo com a minha necessidade. Então, por exemplo, tá vendo? Eu tenho todas as ordens aqui listadas, eu tenho o mesmo filtro do mapa, olha só, para visualizar só aquilo que eu quero ver. Então, deixa eu colocar aqui só as solicitadas, para me conseguir visualizar um pouco melhor ela. Então, já coloco aqui o filtro de solicitados. E eu posso colocar alguns filtros. Por exemplo, imagine que eu quero filtrar aqui só pelo bairro Centro. Quando eu escrevo aqui só pelo bairro Centro, o sistema vai me trazer automaticamente aquelas ordens de serviço que eu tenho ali destacada no endereço Centro escrito. Então, ele já aparece aqui para mim para fazer essa distribuição. Caso contrário, eu posso colocar outro filtro ou filtrar aqui também por questões de tipo de serviço e várias outras operações, tá? Deixa eu pegar algumas aqui, quer ver? Só para conseguir distribuir para vocês verem. Olha só, posso pegar aqui 1, 2, ordem de serviço, 3, e clicar em distribuir, que eu consigo mandar lá para o meu agente em campo, que é a minha equipe nova. Então, estou selecionando e estou enviando ela aqui para a minha equipe. Ordens de serviço foram enviadas. Deixa eu fechar isso daqui, voltar para o meu mapa, que aí vocês vão visualizar essas ordens de serviço. Tá? Mandei algumas daqui, já foram. As outras ordens de serviço possivelmente estão lá embaixo, e alguns outros arquivos que eu tive, mas eu posso, como eu disse para vocês, selecionar cada uma dessas ordens e despachar que a minha equipe vai receber todas essas ordens lá. Certo? Então enviei, pessoal. Então aqui no escritório eu já fiz a minha
tarefa, que é distribuir as ordens de serviço, distribuir via mapa, distribuir via tabela, e agora eu vou lá para o meu smartphone, que é a minha equipe de campo. Então eu simplesmente coloco uma equipe, estou colocando aqui a equipe número 2, que é a equipe nova, seleciono uma senha, cada equipe tem a sua senha, coloco ela e clico em entrar. Quando eu clico em entrar, o sistema já faz aquilo, verificando se existem dados a serem importados. Da mesma forma que quando eu conectei a aplicação, ele verificou lá no servidor se existia algo, quando eu conecto aqui dentro do smartphone, ele faz a mesma coisa. E ele me conta, existem dados para serem importados. Deseja importar? Sim. Então o sistema está indo lá na nossa API, lá no nosso servidor, que está trazendo todas aquelas ordens de serviço que nós já mandamos. E olha só, ele já lista aqui para mim todas as ordens de serviço, estão vendo? Então eu tenho agora aqui um itinerário com todas as informações referentes às ordens de serviço. E o bacana, pessoal, é que a gente consegue navegar por essas ordens e executá-las. Então agora o meu agente em campo, ao invés de sair com uma série de papéis para executar a ordem de serviço em campo, não. Ele vai sair com o smartphone e vai ter todas lá, tá? Vamos abrir aqui uma ordem de serviço para a gente executar? Eu vou abrir essa daqui, que é uma ligação de água, lá na rua Minas Gerais, número 2210. Vamos abrir a nossa ordem de serviço. Deseja iniciar a execução? Sim, quero iniciar. E aqui a gente vem para a primeira tela do sistema. A primeira tela, ela é uma tela informativa. Então ela vai contar aqui para a gente tudo que ele precisa saber. Então ele tem ali o código da ordem de serviço, ele tem aqui o código da ligação, qual categoria se enquadra, endereço, bairro, localidade, quadra, lote, sequência, se a situação da água está ligada, se não está, qual que é o serviço que vai ser executado, uma ligação de água, data da leitura anterior bem destacada, uma observação, olha que legal. Caso não encontre o senhor José, procurar por Maria, que é a esposa. Então, quando essa ligação de água foi sugerida, o pessoal lá no atendimento falou sobre essa observação e ela vem aqui para o sistema para facilitar ali o trabalho do agente em campo. Além disso, se eu clicar aqui no izinho, eu tenho aqui mais informações. Porque, olha só, apesar da ordem de serviço estar vinculada aqui no nome do senhor José, quando eu clico aqui na informação, quem que é meu usuário? É o William. Então, o William, possivelmente, é o proprietário do imóvel. E que o senhor José deve ser o locatário. Então, tanto que o requerente aqui embaixo, tá vendo? É o senhor José, com o número de telefone também, para facilitar a vida ali do agente em campo. Mais uma vez, vem o serviço, código da ligação, telefone para contato, data e hora da abertura. Pessoal, isso aqui é muito bacana. Por quê? Foi quando foi feita essa solicitação lá dentro do departamento. Então foi quando eles ligaram lá e solicitaram a ligação de água. Então já vem destacado. Isso daqui, você dá essa informação para o agente de campo e ele vai conseguir conversar com o cliente e saber ali realmente se está dentro do prazo de execução ou não está. Então você dá mais informações para o agente de campo. Por fim, eu tenho mais uma vez aqui o número de economias e categorias que se enquadram, as informações adicionais do serviço, tá vendo? Elas vêm destacadas aqui para facilitar também. Além disso, eu vou ter histórico de consumo, mostrando aqui. Eu vou ter aqui os débitos em aberto referente àquele cliente. Tudo isso aparecendo e legal, pessoal, opcional, tá? Vocês podem optar por deixar isso ser mostrado para a gente de campo ou não. Se for um serviço que não faz o menor sentido, imagina que é uma manutenção de água, não faz o menor sentido eu demonstrar isso daqui, não precisa. Um serviço de recomposição de asfalto, não precisa aparecer? Então não vai aparecer nem histórico, nem débitos, tá? E por fim, uma localização. Aqui eu posso colocar um ponto de referência, a casa, a primeira, segunda e terceira casa do lado direito ou lado esquerdo, para fazer um ponto de referência para localização melhor ali do agente em campo, tá? Então vocês têm essas opções. Ainda nessa tela 1, pessoal, aqui na minha barra de tarefas, eu tenho algumas opções, que são a primeira, PDF. O que é esse PDF, pessoal? Clicando nele aqui, o sistema ele vai me abrir, olha só, um PDF. E esse PDF aqui eu enviei um mapa cadastral, olha só. Eu tenho um PDF que eu posso acessar e saber exatamente onde é que está o registro. Olha que legal, pessoal. Eu consigo aqui, então, enviar arquivos. Então, pode ser arquivos georreferenciados, arquivos de rede. Eu consigo enviar para facilitar ali a utilização do meu agente em campo. Então, ele pode ter esses dados aqui gerados, onde ele vai conseguir saber exatamente o ponto do registro, o ponto ali da rede. Ele dá todo o zoom aqui na aplicação e vê. Aqui tem diâmetro, tem várias outras informações, tem onde está o reservatório, referente ao mapa. Então, facilita muito aqui o trabalho do agente em campo, tá? O sistema também ele possibilita tirar fotos. Olha só, eu vou abrir aqui a opção de capturar fotos e ele já abre uma câmera, tá vendo?
Aqui está a minha câmerazinha aberta. Eu posso tirar uma foto aqui do meu teclado para vocês verem e registrar essa foto. Essa foto aqui ela vai ficar vinculada àquela ordem de serviço. Então, deseja capturar uma nova foto? Vou clicar aqui não. E ela já fica amarrada àquela ordem, para depois lá no gerenciamento a gente conseguir estar gerenciando, tá? E analisando cada uma das informações. Na tela 2, pessoal, onde eu começo realmente a minha execução. E aqui eu vou ter mais informações. Eu vou ter, por exemplo, as informações dos hidrômetros, a leitura anterior. Caso eu vou fazer uma retirada de hidrômetro, eu tenho que marcar esse checkzinho mostrando que aquele hidrômetro foi retirado. E isso comunica diretamente no meu sistema comercial. Isso, pessoal, automaticamente, tá? Então, na hora que você marca isso daqui, seu sistema comercial vai entender que aquele hidrômetro foi retirado e foi inserido um hidrômetro novo. Então, eu posso colocar aqui a leitura atual do hidrômetro antigo, aquela que eu estou retirando, para que eu não perca as informações na hora que eu for fazer a leitura, e começo a preencher as informações do hidrômetro novo. Então, o meu hidrômetro novo está aqui. O sistema habilita aqui a possibilidade de abrir um código de barras, tá vendo? Onde se eu tiver algum código, acho que eu tenho aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha só, deu. Ele já pega o código aqui do hidrômetro, tá vendo? Para não ter possibilidade de erro ao lançar o código ali do hidrômetro. Então, cada hidrômetrozinho que vocês instalam, ele tem um códigozinho de barras ali que você pode pegar. Então, você pode lançar aqui os dados da leitura do hidrômetro novo. Vai que ele não está zerado, ele foi testado antes. Então, você coloca aqui uma leitura também. Esse aqui estava com a leitura de 20. E código do lacre também. Caso tenha algum lacre, eu posso colocar um código aqui referente a ele, tá? Lembrando, pessoal, que mais uma vez, todas essas opções são opcionais, todos esses campos são opcionais, vai de acordo com cada tipo de serviço e cada necessidade que você tem. Quanto mais informações, melhor, porque mais alimentado fica o sistema, beleza? Na tela de baixo, eu vou lançar vários dados que vão ser extremamente importantes aqui para o meu trabalho. Quais são eles? Controle de materiais. Aqui é onde eu lanço tudo aquilo que eu utilizei na ordem de serviço. Então, se eu utilizei um adaptador, um tubo de solvente, qualquer informação eu posso lançar. Clicando aqui nesses aqui que já foram pré-setados, que eu posso também personalizar isso, alguns tipos de serviço eu posso já colocar uma listagem que geralmente se utiliza, ela já vem citada para a gente não ter que lançar um a um, eu posso deixar. Vou colocar aqui, por exemplo, esse adaptador de 20 eu utilizei um. Coloco. Esse tubo de 20 aqui eu utilizei 3. Deixa eu colocar aqui, utilizei 3 desses. E esse tubo soldável aqui de 25 milímetros, eu utilizei aqui 1,5. Eu posso colocar ele parcial também, tá vendo? Fracionado esse número. Tirei 1,5 dele. Então eu posso colocar essas informações também. Se eu tiver necessidade de mais algum material, é só pesquisar. Então eu coloco aqui, ó, tubo. Vamos ver se eu tenho algum outro tubo aqui. Ele vem tudo que está referente a tubo, tá vendo? Junta, tubo, vem tudo aparecendo, ó, aparecendo para mim. Então esse aqui, por exemplo, eu utilizei um dele. Lanço ali, já vai com material. Ah não, Dalton, esse adaptador aqui eu lancei errado, não tem ele. Simplesmente clico nele e retiro, e ele sai. Então muito didático, muito tranquilo de lançar, e isso daqui para o controle de almoxarifado de vocês é sensacional, pessoal. Voltando ainda para a nossa tela, aqui na tela 2, onde eu tenho mais informações de execução, uma questão muito bacana que eu quero mostrar é as questões de vistoria. O que são essas questões de vistoria? Pessoal, eu posso estabelecer aqui algumas perguntas que o agente vai responder durante a execução daquele trabalho. Então, por exemplo, eu fiz algumas aqui só para vocês terem uma ideia. Cliente acompanhou a execução do trabalho? Vocês podem colocar sim ou não. A rua precisou ser paralisada? Durante a execução daquele trabalho, eu precisei paralisar a rua? Por quê? Isso aqui é importante para saber se eu estou numa avenida extremamente importante ou muito movimentada, se eu paralisei ou não aquela rua. Então eu coloco aqui sim ou não. Então nesse caso aqui, não precisei. Estado do hidrômetro. Como está aquele hidrômetro lá? Ele está ótimo, bom, ruim? Eu posso estabelecer aqui alguns conceitos para depois eu gerenciar isso. Não, o hidrômetro ali está bom. Ele não está ótimo não, mas ele está bom. O registro da rua foi desligado. Por quê? Porque quando eu desligo esse registro aqui é porque vai faltar água, pessoal, ou faltou água naquela região. Então eu sei dessas informações também. Então sim, o registro foi. E a pavimentação da rua? Qual que tá? Asfalto, terra, calçamento? Não, nessa rua aqui tá asfalto. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque vocês podem estabelecer isso e depois no gerenciamento das ordens saber realmente tudo que aconteceu em campo. Porque imagina que é uma rua de pavimentação ali de asfalto e o pessoal foi fazer uma manutenção na água e não levou o material adequado. Então, vocês precisam ter esses dados para saber direitinho o que está acontecendo. Ainda nessa tela, eu tenho os dados técnicos.
Esses dados técnicos aqui, pessoal, são essenciais para a sua gestão futura. Por quê? Muito se fala hoje em georreferenciamento, muito se fala hoje em gestão de redes e tudo, mas o principal é você ter uma otimização nas suas ordens de serviço. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai otimizar toda a sua gestão, toda a sua parte de gel, toda a sua rede, mas depois você não tem uma forma saudável de manter aqueles dados atualizados. Todo dia surge um bairro novo, todo dia há uma movimentação na rede. Então, se você não tiver uma rotina com a sua equipe de campo adaptada para trabalhar com o lançamento de dados técnicos, você não vai conseguir. Então, você faz um grande investimento hoje na parte de mapeamento de rede, mas na hora de manter aquilo ali saudável, atualizado e pronto, você não consegue, porque você não preparou sua equipe para trabalhar com isso. Com essa ferramenta aqui, você consegue manter seus dados atualizados. Se a sua equipe já está trabalhando, já está otimizando com esse processo aqui, pessoal, aí sim é a hora da gente começar a cogitar mapeamento de rede, várias outras informações, porque agora você tem uma forma saudável de manter isso atualizado. Olha que bacana, ele traz aqui para mim tanto os dados da água, quanto os dados do esgoto aqui na lateral. E os dados de ramal e os dados de rede. Então você lança aqui lado, localização, distância, profundidade, diâmetro, tudo isso são informações para você lançar referente aos dados daquele ramal. E logo abaixo vem os dados da rede. Qual lado está? Lado ímpar ou lado par? A localização, está na calçada? Não, está na rua, é desconhecida a localização daquela rede. A distância dela em metros referente ali à residência, a profundidade que ela está, o diâmetro, qual o material daquela rede, a conservação dela, como que está a conservação daquela rede, a pavimentação daquela rede está passando, é asfalto, é bloquete, é terra, tudo isso, pessoal, é extremamente importante para que depois, quando você for fazer as manutenções, você tenha esses dados atualizados e seja mais assertivo na hora de fazer um trabalho em campo. Tudo bem? Então, olha só, mostrei aqui dos dados tanto da água quanto do esgoto. Essa funcionalidade aqui, pessoal, é essencial para que você tenha aí um controle. E, posteriormente, faça toda a sua gestão de perdas, análise de rede e tudo mais que você precisa. Combinado? Ainda nessa tela, pessoal, tá vendo que tem muita informação nessa tela, né? Então, você pode optar por lançar todos esses dados. Eu tenho opções aqui de serviços. O que são isso? Você já teve situação onde seu agente em campo foi para executar um determinado serviço lá, mas ele precisou, além daquele serviço, executar outro, que ele estava pronto? É aqui que você vai lançar. Porque aqui você pode lançar outros serviços que foram feitos. Então, para fazer aquele serviço lá, além disso, ele precisou fazer um exemplo de análise de acidez ali da água. E durante o período de execução, ele começou a executar ela, por exemplo, às 9h25 ou às 9h20 e finalizou a execução daquele trabalho ali às 9h30. Ele executou e você lança. Tá vendo que eu tive ali até um valor, né, mostrando aqui os valores, os custos referentes à execução daquele trabalho? Também opcional, viu, pessoal? Vocês podem deixar isso aqui para o agente em campo ou não. O legal de deixar isso é porque na hora que ele está fazendo aquele serviço adicional, ele pode informar ali ao cliente, falar, olha só, eu posso sim fazer uma análise aqui referente à sua água, ou posso fazer esse outro serviço aqui, mas ele tem um custo de X valor, ok? E aí o cliente aprovando, ele executa aquele trabalho, faz o registro das fotos, faz os registros necessários e consegue estar fazendo ali um serviço adicional. Combinado? Paralisação, pessoal. Isso aqui é legal para vocês controlarem a produtividade das suas equipes. Você pode aqui registrar uma paralisação durante o trabalho. Imagina que ele estava executando um trabalho, por algum motivo ele precisou paralisar o serviço. Por quê? Naquele momento ele precisou de um caminhão-pipa para auxiliar naquele trabalho. Então, das 9 horas, das 9h30, por exemplo, até as 9h39, que é o horário agora, ele ficou paralisado, então 9 minutos parado. E qual foi o motivo? Aguardando o caminhão, aguardando o caminhão-pipa. Então já fica lançada essas informações e depois, numa gestão de produtividade, você vai saber que durante aquele período ali, ele ficou aguardando. Ficou ali até 9h30 às 10h39, né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de prazo que vocês podem colocar dentro ali daquela paralisação, ok? Então ficou lançado durante aquele trabalho. Além disso, nós vamos ter a parte de maquinário. Se eu utilizei algum maquinário diferente naquela execução, eu também posso lançar. Lembra que eu falei do caminhão-pipa? Então imagine que eu utilizei um caminhão-pipa. Posso lançar a placa dele aqui, se necessário, e colocar a hora que ele chegou e quanto tempo ele demorou para fazer aquele trabalho. Então o caminhão-pipa chegou aqui
às 9h36 e ficou aqui até às 9h40, até agora, acabou de sair o caminhão. Se ele for alugado, eu também posso destacar isso daqui também, para você ter um controle depois se aquele equipamento, aquele maquinário que você utilizou foi alugado, entendeu? Para você ter esse tipo de controle. Então, pessoal, nessa tela 2, aqui a gente tem outras opções, mas acredito que as mais relevantes a princípio são essas. Então, você consegue lançar todos esses dados. Eles podem ser lançados para você melhorar a sua gestão no final, tá? Na tela 3, eu tenho o lançamento aqui dos meus agentes que trabalharam. Então, até então, tá só o Antônio Carlos aqui como agente. Eu posso clicar no botão de adicionar e lançar quem são as pessoas que estão trabalhando. Então, o Abner também trabalhou naquela execução e o Adriano aqui também lançou. Clicando neles, eles já aparecem automaticamente. Se eu precisei tirar algum, eu falei, não, gente, o Abner eu coloquei errado, ele não trabalhou, foi só o Adriano e o Antônio mesmo. Clico em remover, ele já sai. Isso aqui já vem configurado pela configuração da equipe, tá, pessoal? Mas caso você tenha aí uma diferença em relação às equipes de campo, você precisa mudar, ou aquela equipe nunca é fixa, você pode estabelecer ali quem são os agentes que estão trabalhando. Isso é importante porque cada ordem de serviço fica vinculada a um agente, a uma equipe, e depois, para análise, você precisa ter esses dados, certo? Na tela 4, pessoal, a última tela, para finalizar, a gente vai ter uma série de opções aqui, que é para finalizar a ordem de serviço. Então, eu tenho comunicados alternativos. O que são esses comunicados? Se você precisa imprimir algum comunicado e você leva a impressorinha térmica, aquela mesma que você utiliza no sistema de leitura e impressão de contas, que também é outro produto que a inovação tenha. Caso você não tenha aí, nós temos a parte de impressão simultânea das contas. Pode entrar em contato com a gente, que a gente tem muita solução, tá, pessoal? Mas essa impressorinha que você utiliza para imprimir as contas, se o agente de campo que sair para executar a ordem de serviço tiver uma dessa, ele pode imprimir vários comunicados ali no momento. Então, comunicado de auto de infração, comunicado de corte, comunicado de débito, ele pode fazer tudo isso. Eu tenho clientes hoje que utilizam esse comunicado com as equipes de corte. Na hora que o agente de corte chega para fazer o corte daquela residência, ao invés dele cortar água, a primeira ação dele é tocar a campainha. Tocou a campainha, apareceu ali na campainha a pessoa, ele fala, olha só, devido a alguns débitos que eu tenho ali na minha tela de débitos, não é? Já mostrei para vocês, quer ver? Nessa telinha aqui eu tenho os débitos listados. Então, ó, tem alguns débitos em aberto aqui para vocês, então vou realizar o corte. A pessoa, não, mas eu consigo pagar agora? Consegue. Aí lá nesse comunicado que a gente tem aqui no final, ele consegue imprimir um comunicado de débito e tem ali um código de barras para pagamento. O bacana é que vocês vão conseguir arrecadar, então ele pode registrar ali depois uma foto do comprovante de pagamento ou algo nesse sentido, ou trabalhar com alguma rotina de envio desse comprovante para o departamento que está gerenciando, e você evita que o corte seja realizado, gera uma comodidade imensa para o seu cliente, a água não é cortada, é arrecadado o valor, que é o mais interessante para o departamento, e o cliente não precisa ter seu fornecimento interrompido, não precisa pagar taxa de religação, então você gera uma comodidade gigantesca para o cliente, tá? Ainda nessa tela nós vamos colocar o status do serviço, que é, o serviço pode ser executado, não executado por impedimento ou em execução. Então, não executado por impedimento, toda vez que eu setar isso, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma opção dessa, eu preciso colocar um motivo. Qual foi o meu motivo de não executar aquele trabalho? Então aqui vai ter uma série de motivos. E a partir desses motivos aqui é que eu vou colocar minha ação. Então olha só, não deu tempo, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma opção para mostrar para vocês. Não tem esgoto ligado, imóvel não localizado. Então eu tenho uma série de opções aqui de motivo de não impedimento. E cada uma delas vão ter uma ação. Se ela vai retornar para execução ou se ela não vai retornar, fica tudo destacado aí para vocês, tá? Mas nesse caso dessa ordem, eu vou colocar ela como executada. Vou deixar ela como executada para a gente ver como vai ser o fluxo, tá? Aqui embaixo eu vou ter outras opções, que é opções de corte, caso eu queira selecionar aqui qual opção de corte vai ser realizado, se foi no lacre, se foi o hidrômetro retirado, se foi só ali no registro, onde foi feito o meu corte, eu posso deixar ele registrado também. Tipo de execução, são opções opcionais, que você pode destacar algum tipo de execução para aquela ordem de serviço. E logo abaixo eu vou ter veículo, um controle de veículo bem bacana, se você quiser colocar aqui uma gestão ali daquele veículo, então no Fiat Palio, é o único veículo que eu tenho cadastrado, e colocar ali a quilometragem. O sistema registra também para depois você fazer um relatório de frota, conseguir controlar ali como é que está a quilometragem da execução dos trabalhos, você consegue fazer, tá?
Ainda nós vamos ter a parte de opções, observações, onde ali o agente em campo pode destacar todas as observações. Ele pode digitar pelo teclado, ou a gente tem uma opção aqui também dele pegar o áudio. E olha que legal, se eu habilito aqui a opção de microfone, olha o que o sistema vai fazer, quer ver, pessoal? Então aqui já está escutando tudo que eu estou falando, referente à observação daquela ordem de serviço. Prontinho, tá vendo? Ele pegou tudo que eu disse. Já está registrando aqui todas as informações referentes. Tem que só tomar cuidado da forma que vai falar, porque ele pega tudo que está sendo registrado também. Então ele documenta isso de uma forma bem interessante. Legal? Por fim, pessoal, o que eu vou ter aqui? Executei aquele trabalho, fiz ali a minha manutenção, fiz a minha ligação de água, só que agora vai precisar voltar uma outra equipe para fazer uma recomposição asfáltica, para fazer algum outro tipo de serviço. Geralmente o pessoal anotava no papel quando lembrava, né? E levava lá para o departamento para abrir uma nova ordem de serviço e voltar uma equipe. Com a nossa aplicação, não. Com os serviços, você pode fazer a solicitação de um serviço, que é o quê? O agente foi lá, executou o trabalho e agora precisa voltar alguém para fazer, por exemplo, uma recomposição asfáltica. Precisa vir alguém, já que quebrou todo o asfalto ali para fazer aquela ligação ou fazer aquela manutenção da rede, vai voltar alguém para fazer a recomposição asfáltica. E eu posso colocar uma observação, que é o quê? Colocar, por exemplo, uma metragem ali, média, para o meu pessoal do escritório também saber quanto mais ou menos de material ele tem que levar. Então pode ser uma recomposição pequena ou grande, então a gente lança todos os dados ali, certo? Uma vez lançado isso, eu volto para a rotina, ele já está lá, tá vendo? Eu posso lançar quantos serviços forem. Feito isso, essa informação ela vai voltar lá para dentro do meu escritório e vai abrir ali um requerimento. Esse requerimento pode ser transformado numa ordem de serviço e depois despachado ali para as equipes. Ok, pessoal? Então aqui a gente já consegue fazer isso. Nosso sistema já pegou aqui a hora inicial e agora ele vai pegar a hora final quando eu clicar em gravar. Então, ó, os dados abaixo não foram informados da triagem. Então, se eu tenho alguma particularidade que eu preciso obrigar o cliente a preencher, ele volta e me alerta, tá vendo? Então, eu tenho que ser alertado sobre isso. Às vezes, ele pode permitir gravar assim mesmo. Então, vocês vão parametrizar o sistema de acordo com o que for necessário. Foi gravado, deixa eu sair aqui para a tela. E olha só, ele já vai gerando as informações para mim. Mostrou muito rápido, não sei se vocês viram, mas ele ficou aqui um vermelhinho, está sendo enviada a ordem, e aí na hora que ele chega num local de cobertura de internet, ele já envia. Então o sistema ele acontece em tempo real, ele já está acontecendo. Se eu voltar, quer ver, deixa eu voltar lá no mapa, a ordem de serviço, se eu não me engano, essa aqui, tá vendo que ela já mudou a cor, né, pessoal? Ela já está numa cor diferente, e ela deve sumir daqui a pouquinho, porque ela já foi executada. Ela vai lá para as ordens de serviço executadas. Então o sistema daqui a pouco já está atualizando, fiquem de olho nessa daqui, porque as outras já estão todas no azul escuro. Elas já estão todas nessas informações. Ó, sumiu, tá vendo? Sumiu por quê, pessoal? Porque aquela ordem de serviço já foi executada. Então ela só vai aparecer quando eu selecionar aqui o meu status de executada. Ela só vai aparecer quando a gente mostrar isso daqui. Mas eu vou mostrar daqui a pouco quando a gente voltar. Certo, pessoal? Eu vou ter aqui uma série de outras ordens de serviço que eu posso estar executando ou não executando. Deixa eu abrir essa outra para vocês verem aqui. E olha só, essa aqui foi diferente. Na hora que eu abri ela, já me pediu a câmera na hora, no momento. Por quê? Porque eu parametrizei que essa ordem de serviço, a primeira ação dela é tirar uma foto. E eu posso obrigar ele a tirar uma foto, tá vendo? Só quando ele tira a foto e dá OK, que o sistema vai lá e abre a ordem de serviço. Então agora ela está aberta. Essa aqui eu vou fazer diferente, eu não vou passar por nada, já vou lá na tela 4, porque eu cheguei aqui e sabe o que aconteceu? Eu não consegui executar porque o portão estava trancado. E a ordem de serviço que eu precisava fazer era lá dentro da residência. Então, portão trancado, já vou gravar aqui. E o sistema fala, ó, o motivo de impedimento informado impede que a ordem de serviço seja modificada. Confirma a gravação? Sim, eu confirmo. Então, quando eu volto lá para minha tela de itinerário, ela já vai estar com um status diferente, tá vendo? Então, ela já está com uma informação diferente. Ela já fica aqui no xizinho, porque a ordem de serviço ela não foi executada por impedimento. Certo, pessoal? Todas as ordens de serviço a gente pode fazer essas alterações que forem necessárias. Então, ainda lá na minha tela de mapa, vamos voltar para lá, para a gente visualizar. Eu tenho aqui minhas ordens, e aquela lá que foi com impedimento, ela também vai sumir aqui da tela, porque vai ficar lá naquele status. Ó, ela sumiu, tá vendo? Ela estava aqui em cima, e ela já sumiu, não está aqui mais, por causa dessa questão. As outras ordens, eu posso simplesmente
pegar o código dela, por exemplo, vou pegar esse código aqui, vou copiar esse código, vou para a minha tabela onde tem aquelas informações de listagem que eu mostrei para vocês, e vou executar uma rotina que sabe o que é? De desvincular a OS, que é aquela que eu mostrei para vocês, que eu vou solicitar que aquela ordem de serviço seja retirada daquela equipe. Por quê? Porque eu não preciso que aquela equipe faça aquela rotina, eu preciso que outra equipe execute aquele trabalho. Então eu simplesmente venho, abro aqui a minha tela, lanço aqui a minha pesquisa, que é aquela ordem de serviço, e olha só, ela mostra aqui para mim, tá vendo? Aquela ordem de serviço que eu falei com vocês, e eu vou clicar aqui na ordem de serviço de desvincular a ordem, ó. Desvincular a ordem de serviço. Sim, cliquei. Então o sistema ele mostra, ordem de serviço desvinculada com sucesso. Sua solicitação será processada quando a ordem de serviço for desvinculada do coletor. Então só quando a ordem de serviço for desvinculada, realmente lá do coletor que ela vai mostrar. Certo? Deixa eu voltar para o meu coletor. Pessoal, preparando para cancelamento, ordem de serviço cancelada. Ela já some do meu coletor. E uma vez que ela sumiu do meu coletor, ela volta aqui para o meu status e vai ficar em aberto. Quer ver? Vamos pesquisar ela aqui de novo? E eu vou lançar aqui o código da minha ordem que eu quero pesquisar. Lancei aqui o código e olha só, ela já mudou, tá vendo? Ela já está com status vermelhinha, que é uma solicitada. E eu posso aqui agora, e posso enviar ela para qualquer uma aqui dos meus agentes. Então, distribuir, eu posso simplesmente distribuir elas. Então, eu posso selecionar e enviar. Aí a opção, pessoal, eu quero enviar ela agora emergencial. Quero simplesmente clicar nela aqui e enviar, porque agora eu tenho emergência em executar essa ligação de água. O pessoal precisa que seja feita ela. Então, ela já foi enviada com sucesso lá para minha equipe. Quando ela chega lá no coletor, ela vai chegar com status já diferente. Olha só, está recebendo agora no coletor. Recebida nova ordem de serviço, sozinha, sem eu fazer intermediação nenhuma. Então, você não precisa fazer uma intermediação dentro do coletor para receber. E ela já fica com status amarelinha, tá vendo? Que ela foi uma ordem de serviço emergencial que chegou. E aí o agente pode executar novamente aquela ordem. Combinado, pessoal? Vamos voltar para a nossa tela e vamos analisar resultados agora? Na tela de gestão que eu tenho, eu posso começar a minha análise dos dados. Deixa eu pegar algumas informações aqui para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Então, eu vou pegar aqui algumas informações para a gente visualizar na tela de executado. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem analisar aqui todos os serviços executados a partir de alguns períodos. Lembra dos nossos filtros na lateral? Eu tenho aqui ainda. Eu posso filtrar por equipe, eu posso pegar uma equipe em específico e saber as ordens de serviço que ela executou. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar para vocês a equipe aqui nova, que foi que a gente executou o trabalho, tá? Eu posso filtrar aqui por ordem de serviço, por data da solicitação, que são as ordens de serviço em aberta, ou por data de execução. Deixa eu marcar essa data aqui. E eu tenho uma data que eu peguei de base, eu vou colocar aqui 1/1 de 2022, que essa aqui é uma base de teste, pessoal, por isso que eu não estou com os dados atualizados, tá? Mas é para mostrar para vocês que quando eu filtro uma determinada data, e olha só, eu seleciono aqui um tipo de serviço. O que é um tipo de serviço importante para me filtrar e fazer uma análise quantitativa? Vazamentos. Vamos ver que o vazamento impacta diretamente ali nas minhas perdas. Então, eu posso selecionar todos os meus serviços de vazamento, olha só. Vazamento de água na calçada, água na rua, vazamento de cavalete, vazamento grande, vazamento de registro, tudo que é vazamento eu selecionei e eu quero exibir no meu mapa aqui. Tudo isso daqui, pessoal, são ordens de serviço de vazamento só dentro daquele período que eu tive. Então imagina, olha só, a quantidade de vazamento naquele período. Então eu consigo aqui estar passando o mouse e sabendo, olha só, vazamento de água no cavalete. A data está ali descrita para mim, a hora, o status de executado, quem foi a equipe que executou, então eu consigo fazer uma análise agora quantitativa. E sabe o que é legal, pessoal? Além disso, eu tenho uma opção aqui dentro do meu filtro, que é a opção de agrupar. Quer ver que eu quero mostrar para vocês? Agrupar ordem de serviço. Vou clicar em agrupar, e vou clicar em exibir no mapa. O que o sistema vai me mostrar? Quer ver? Ele agrupou. Tá vendo que agora ele aparece uma série de números? E olha só, tudo isso daqui são ordens de serviço de vazamento, pessoal. Então, eu sei que nessa região aqui, olha só, eu tenho 108 ordens de serviço. E tá vendo que ele fez um círculo? Naquele quadrante ali que eu estou destacando, são 108 ordens de serviço de vazamento. De acordo com o que você vai aproximando, ele vai quebrando, tá vendo? E abrindo, olha só aqui nesse quadrante 68. Eu abro, ele espalha. Aí só aqui nesse quadrante 42. E eu abro. E eu vou abrindo. 40. E eu vou abrindo.
Olha só, 29 ordens de serviço, tudo numa determinada região, pessoal. Isso aqui é muito importante porque você começa a identificar onde estão os focos de execução de determinado serviço. Então você sabe que se eu tenho 41 vazamentos num quadrante tão pequeno de uma região, eu estou com algum problema naquela rede, eu tenho que fazer uma manutenção, eu tenho que avaliar. Ali estão os meus maiores índices de execução de trabalho. E isso é bacana, porque você consegue fazer agora uma análise mais assertiva de determinados serviços e fazer as intervenções que são necessárias dentro ali daquele período, certo? Isso fazendo somente o agrupamento. Se você tirar o agrupamento, você vai visualizar todas as ordens de serviço de uma forma de pontos. Aí você não visualiza mais ali as informações referentes ao quadrante como um todo, né? Mas você vai aproximando e olha só, olha a quantidade de ordens de serviço aqui, pessoal. Só de vazamento. As 41 ordens de serviço são todas aqui, ó. Todas aqui. Então, assim, se eu tenho esse tanto de vazamento, olha só, vazamento, eu consigo estar fazendo informações para conseguir ali ser mais assertivo e minimizar esses vazamentos. Certo, pessoal? Então, essa é a análise que eu posso fazer. Além disso, eu posso filtrar aqui dentro desse mapa as ordens de serviço que eu tive com impedimento. Ela fica destacada também. Tá vendo que eu vou ter? Ó, nesse caso aqui desse filtro, eu tive só um impedimento, que foi essa daqui. Eu cheguei e tive um impedimento, serviço não executado. O motivo de impedimento foi outros. Então você consegue também identificar aqui via mapa tudo que está acontecendo com as suas ordens de serviço. Legal, pessoal? Além disso, pessoal, além dessa análise que eu consigo fazer visual, através do mapa, identificar os meus focos ali de serviços, eu consigo fazer outras análises. Por exemplo, eu vou gerar agora um relatório de gerenciamento de tempo de atendimento para vocês visualizarem. O que esse tempo de atendimento vai gerar para mim? Esse é um dos meus relatórios preferidos, porque ele gera uma série de informações aqui para a gente analisar. Eu vou filtrar e vou colocar um período. Eu tenho o período aqui do dia 1/6 de 2022 até o dia 1/6. Então você pode determinar aqui o período que você achar necessário. Eu posso fazer o agrupamento por equipe, ou por serviço. Aqui eu quero fazer uma análise por equipe e vou filtrar. Ele gera um dashboard na minha tela para que eu faça uma análise do que está acontecendo em campo durante aquele período. Então ele vai me contar aqui uma série de informações, pessoal. Ele vai me contar desde a solicitação do serviço até a conclusão dele, com todos os tempos necessários para aquele fluxo de trabalho que ocorreu. Então, por exemplo, deixa eu expandir minha tela um pouco aqui, para a gente conseguir visualizar melhor. E olha só, ele listou aqui para mim, agrupado por equipe. Então eu estou analisando primeiro a equipe do Luiz Fernando Nogueira, depois eu tenho a equipe de manobra aqui do Douglas, tá? Então eu tenho os dados aqui referentes, e ele me conta, olha só, o código da ordem, o serviço que ia ser executado, qual o bairro que vai ser executado aquele trabalho, que foi, né, que já está com o status de executado, a data da solicitação, então aqui dia 1/6 de 2022, às 8h59, o envio para campo quando foi, o recebimento no coletor, quando que ele foi recebido para a equipe, porque é diferente. Quando eu envio para campo, é o escritório que está enviando. Quando eu recebo no coletor, é quando a gente realmente recebeu a ordem. Quando ele iniciou o trabalho, ele iniciou no dia 1/6 às 13h04, qual foi o final do trabalho? Então, às 13h08, ele finalizou. Tempo de execução, pessoal, 4 minutos. Em 4 minutos, ele executou aquele trabalho. Qual foi o tempo de atendimento? 4 horas e 9 minutos. Tempo de atendimento, desde a minha solicitação até a minha conclusão. Tempo de execução, o tempo que o agente demorou. E aqui você consegue analisar, porque quando você começa a olhar tempo de atendimentos maiores, vamos ver se a gente acha aqui. Ó, eu já tenho aqui com 22 horas de atendimento, tá vendo? Já é um número um pouquinho maior. Mas olha isso daqui, pessoal. É uma base de teste, tá? Isso que não são dados reais, mas para vocês visualizarem que quando eu tenho aqui uma discrepância muito grande de tempo. Então eu tenho aqui a data da solicitação, dia 14/3. Sabe quando que ela foi enviada para campo? Só no dia 1/6 que ela foi enviada para campo. Ela demorou 1 minuto para ser executada, mas olha o tempo de atendimento aqui, 1.902 horas para serem atendidos. Isso daqui, pessoal, vocês conseguem começar a identificar. Imagina se isso aqui é um vazamento. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, olha só, 52 horas para ser executada uma manutenção diversa em água. Então, se eu tenho vazamentos, olha só, tem vazamento aqui, ó, serviço de vazamento de água calçada, 30 horas para ser atendido um vazamento. Se isso aqui é um vazamento de grande porte, imagina o tanto de água que se perdeu em relação a isso. E você pode fazer essa pesquisa de acordo com os tipos de ordem de serviço.
Então, por exemplo, se eu colocar aqui um código de ordem 010506201168. Vamos ver, olha só, é essa ordem mesmo, tá vendo? Então, quando eu tenho uma discrepância em relação a datas, olha o que acontece no meu tempo de execução. Olha o tanto que ele foi grande aqui, tá vendo? Porque essa solicitação foi feita lá em 2016. Então, o sistema, aqui como é uma base de teste, por isso está dando essa discrepância grande de números. Mas é para vocês entenderem que o sistema ele pega desde a solicitação mesmo, quando a pessoa chegou lá no escritório, fez a solicitação, fez o pedido, até a conclusão daquele trabalho. Inclusive, ele pontuou aqui o tempo de atendimento. Se eu expando aqui as informações, ele me fala paralisação durante o trabalho, quanto tempo eu tive de paralisação. E, além disso, se eu clicar nessa opção aqui de visualizar a ordem de serviço, o sistema me abre uma outra aba, onde ele vai me detalhar mais informações. Quer ver? Que é a tela de execução do trabalho, onde eu posso voltar, e aqui eu tenho todos os dados. Essa aqui foi essa ordem de serviço que eu executei aqui, que eu simulei com vocês, tá vendo? Eu tenho aqui a equipe nova, olha só, os dados da execução estão todos aqui. Se eu abrir aqui esse menu, ele vai ter todos os dados que eu lancei, inclusive, quer ver? A foto do meu teclado, ó, que a gente tirou, ela já vem aqui destacada para a gente, uma foto, ele já vem destacar todas as informações, mas eu quero mostrar para vocês, na verdade, uma ordem de serviço específica que ela tem mais dados. Quer ver? Essa ordem de serviço vai ser a 028870202226. Vamos olhar essa ordem de serviço aqui. Porque nessa opção, pessoal, o que vai acontecer? O sistema ele gera para mim aqui todos os dados referentes à ordem. Então, se eu preciso pesquisar uma informação referente a ela, eu posso vir aqui, tenho os dados das informações, todas da ordem de serviço, os dados da ligação vem todo destacado aqui para mim na segunda aba, e os dados de execução na terceira tela. Então, se eu troquei o hidrômetro, tá vendo? Qual foi o hidrômetro novo que eu coloquei, o código, a leitura anterior, consumo mínimo, vem tudo destacado. Quem foi a equipe que executou, a data e a hora de execução, data da visita, tá tudo aqui exposto para vocês. Se eu abro aqui a ordem de serviço e vou consultar os dados, eu tenho aqui as fotos de execução daquele trabalho, olha só, todas as fotos de execução estão aqui, eu consigo dar zoom na foto para não perder nenhuma informação, clico aqui, sei exatamente tudo que está mostrando lá. Durante a execução do trabalho, tá vendo? Eu tenho meu agente em campo aqui mostrando a ordem de serviço, ele finalizando aqui a instalação dos hidrômetros, tá vendo? Então você consegue, a partir de agora, documentar tudo isso. Consigo expandir isso daqui e visualizar aqui qual foram os membros da minha equipe que trabalhou. Nesse caso aqui foi só o Antônio Carlos que trabalhou na execução do meu trabalho. Consigo visualizar aqui se eu utilizei maquinário, tá vendo? Olha só. Olha o caminhão-pipa aí destacado, da hora que a gente lançou, ou quanto tempo de utilização que foi. Consigo expandir ainda mais e levantar aqui quais foram os dados técnicos lançados, aqueles dados de rede que eu falei com vocês, ele fica todo destacado aqui, da água e do esgoto. Então, são uma série de informações. Tudo aquilo que a gente lançou na ordem de serviço, ele fica destacado. Os materiais utilizados, olha só, com os quantitativos setados aqui, quanto que foi de areia, de tubo, adaptador. Então, tudo que foi lançado na ordem de serviço vem destacado aqui para a gente. Inclusive, caso vocês precisem, vocês podem fazer impressão dessa ordem de serviço dentro do escritório. Então, olha só, deseja imprimir a ordem? Sim. Ele vai perguntar se eu desejo imprimir com as fotos, eu vou digitar aqui sim também. Por quê? Porque com essa informação, caso vocês precisem da ordem de serviço para um processo judicial ou algo nesse sentido, você também consegue. Então, a gente clica aqui, vai abrir aqui para mim, tá vendo? Então, ele abre a geração, olha só, de uma ordem de serviço, toda destacada aqui, com todas as informações que nós lançamos, todo o material, tudo lançado aqui direitinho, inclusive as fotos destacadas aqui para vocês apresentarem aqui, caso seja necessário imprimir a ordem de serviço. Certo, pessoal? Então vocês conseguem fazer toda essa gestão a partir aí do sistema de ordem de serviço. Além disso, eu tenho uma série de relatórios, pessoal. Eu tenho relatórios aqui de produtividade, como eu mostrei para vocês, que é esse relatório aqui, que ele me direciona para cada ordem de serviço. Eu posso pesquisar ele por uma específica, caso eu tenha o código, ou eu posso analisar por equipe, por várias equipes, cada ordem específica, por período. Então você tem uma flexibilidade gigantesca de fazer a análise em relação. Isso aqui é importante também, pessoal, porque vocês entendem onde está o gargalo da execução. Porque quando vocês pensam que o atendimento ele demorou muito para ser concluído, e vão falar assim, não, a responsabilidade é minha equipe em campo que não está fazendo em tempo hábil. Não, sua equipe executou aqui em 18 minutos. A falha foi na distribuição do serviço. O serviço aqui demorou
do escritório ser distribuído para campo. Então você começa como gestor a entender onde é que estão os principais gargalos. Legal, não é? É a grande proposta da solução, pessoal, gestão e controle para sua ordem de serviço. Por fim, a gente vai ter aqui uma série de relatórios com quantidades, vai ter relatório de grupo, serviço por equipe, faturamento, vários serviços que vocês podem estar tirando. Por exemplo, vou pegar aqui só um relatório, que senão a gente vai estender muito, eu já sei que o meu prazo está estourado, mas eu quero pelo menos mostrar um serviço aqui por equipe para vocês, onde eu posso pegar uma quantidade, selecionar aqui, eu posso selecionar um período de execução, por exemplo, de uma ordem de serviço. Eu até anotei aqui algumas datas, ó, um quantitativo. Deixa eu pegar aqui um período para vocês visualizarem. 1/3/2022 até a data de 30/4/2022. Então, selecionei um período, posso selecionar por todas as equipes, ou posso pegar de uma equipe tão específica. Vamos pegar aqui a do Antônio, né, que a gente está usando como exemplo. Posso visualizar só as ordens de serviço executadas, não executadas por impedimento e não executadas. Posso selecionar também. Vamos colocar as 3 aqui, vamos ver o que vai gerar aqui de números para a gente conseguir ter uma ideia de quantitativo. Então, se eu não quero gerar ali dentro do meu relatório de produtividade, que é aquele relatório que eu mostrei para vocês, eu posso gerar aqui dentro de um relatório estático. Esse relatório aqui, ele já gera para mim ali as quantidades, já abriu aqui o meu pop-up, ele já gera ali as quantidades, onde eu consigo estar fazendo, então, a análise de cada um dos meus relatórios. Olha só. Então, ele filtrou aqui, durante aquele período, a equipe aqui do Antônio Manuel, não executados por impedimento. Ele teve 44 serviços não executados por impedimento naquele momento. E qual que é os motivos? Ordem de corte, troca de drômetro, crítica, esses aqui são os motivos que foram gerados a partir ali do cadastro daquele cliente. Então, ele teve esses motivos de impedimento. E quantos ele executou? Ele executou 408 serviços. Então, aqui está todo o serviço e a quantidade de cada um. Então, foram 149 ordens de corte, 2 cortes a pedido, 74 ligações, fechar registro do padrão, troca de drômetro. Então, você tem relatórios aqui quantitativos para você também controlar a produtividade do pessoal, tá? Relatório, pessoal, é algo muito bacana. Por quê? Porque uma vez que a informação está dentro do sistema, a gente manipular ela e gerar relatório para vocês é tranquilo, a gente pode gerar essas informações. Basta a gente entender cada particularidade e a inovação faz muito isso. Uma implantação de sistema desse, nós conhecemos uma realidade diferente, que é a realidade de você, que é diferente de outros locais, e a gente adapta o sistema de uma forma que consegue atender a todos vocês. Certo, pessoal? Reforço aqui a minha disponibilidade em estar atendendo vocês aí. Não deixe de informatizar suas ordens de serviço, que eu tenho certeza que o impacto financeiro, como foi mostrado nos resultados lá no slide, ele é verdadeiro, ele funciona e ele acontece. Assim que finalizar aqui o vídeo, vai ter um QR Code que vai estar aí disponível para vocês. Só você pegar esse QR Code que você vai ser direcionado a solicitar uma apresentação dos serviços. Então aí o time comercial vai estar entrando em contato com você e apresentando a nossa solução de ordem de serviço ou qualquer outro produto fornecido pela inovação, tá, pessoal? Agradeço novamente a sua participação. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.